Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom estar com você aqui. Mais uma aula, a aula de número 12 do nosso curso, Eu Creio na Pregação. E estamos terminando aí a parte que trata da teologia bíblica, da reflexão teológica, da mensagem centrada no Evangelho. Então, gostaria de convidar você a fazer uma breve oração e então iniciarmos nossa aula de hoje, tá certo? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos da Tua palavra. Nos instrua, nos ensine, Senhor, mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, que os nossos corações possam ser edificados, os nossos ministérios também abençoados por esta ministração. É o que eu te peço, Senhor, por favor. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, estamos então na terceira aula que fala sobre reflexão teológica, mensagem centrada no Evangelho, pregação centrada no Evangelho, e hoje vamos falar sobre teologia bíblica e teologia sistemática como suporte aí da pregação expositiva, tá certo? Vou projetar aqui o meu slide, né, para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto, ok? Como funciona o Evangelho na Bíblia? Como o Evangelho funciona nas Escrituras? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer para, então, pensar um pouquinho de reflexão teológica também, nessa terceira etapa, parte, que trata da reflexão teológica. Vamos lá. A gente já tem aprendido, né, que o caminho para o sermão, ele trabalha essa questão aí, né? Você primeiro tem a exegese, depois a reflexão teológica, que eu acrescentei a ideia da chave hermenêutica, e depois, então, você tem a homilética propriamente dita, que seria a aplicação. Você não tem uma adesão direta, não tem uma conexão direta do texto a nós hoje, mas você faz todo esse percurso e a gente está aqui trabalhando essa parte do meio aí do percurso, que é o Evangelho, reflexão teológica, chave hermenêutica. Vou lembrar aquilo que David Hume falou. Na aula passada a gente usou essa frase, é um princípio básico da pregação cristã, que a morte e a ressurreição de Cristo é o centro interpretativo, unificador, gravitacional das Escrituras, de acordo com as Escrituras, ou seja, a própria Escritura diz que o centro unificador das Escrituras é a morte e a ressurreição de Jesus, isto é, o Evangelho. Tá certo? Então, o Evangelho é a chave hermenêutica para a interpretação das Escrituras segundo as Escrituras. Eu não sei falar esse nome aí, é de um autor muito importante na minha concepção. Hoje, em língua portuguesa, a gente tem alguns livros muito importantes dele, estou aqui com um deles, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã, tá? Da editora Fiel, Grimm, se a gente pode chamar, né? Grimm, Goldsworth, sei lá, não sei como é que se fala o nome dele. E eu tenho outro livro aqui também dele, da editora Vida Nova, que é Introdução à Teologia Bíblica, o desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura. Então, 2 livros aqui que eu gostaria de recomendar deste mesmo autor, desse senhorzinho simpático da fotografia. O Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã é um livro que eu tenho usado bastante nas minhas ministrações, nas minhas aulas. Por quê? Porque ele vai no foco da nossa aula, das nossas aulas, do nosso conteúdo de pregação centrada no Evangelho. Se você observar, o próprio título do livro já mostra aí o propósito para o qual o livro foi escrito e serve como uma luva para as nossas aulas de pregação centrada no Evangelho, pregando toda a Bíblia como escritura
cristã. O que esse bom velhinho diz nesse livro? Ele diz o seguinte, que quero dizer que a interpretação apropriada de qualquer parte da Bíblia exige que a relacionemos com a pessoa e a obra de Jesus. Isto foi reconhecido no artigo 3 da Declaração de Chicago sobre Hermenêutica Bíblica, que diz: afirmamos que a pessoa e a obra de Jesus são o foco central de toda a Bíblia. Esta é outra maneira de dizer que Jesus é o único mediador da verdade de Deus. Este papel de mediador tem grande importância na maneira como entendemos a Bíblia. Grimm continua dizendo que, intimamente relacionado com o fato de que o Evangelho é a chave hermenêutica, está o reconhecimento de que o Evangelho é o centro teológico de toda a Bíblia. Com a questão do centro teológico, ele está falando justamente da teologia bíblica. Então, a teologia bíblica descobre isso de maneira inequívoca e faz isso por mostrar os detalhes específicos no processo que atravessa toda a revelação progressiva e chega ao foco em Cristo, como aquele em quem está tudo cumprido. A teologia bíblica é a respeito de Deus como Criador e Redentor do mundo. A teologia bíblica olha para a maneira como este assunto se desdobra através do processo da história da salvação. Para um pregador, um dos aspectos mais importantes deste processo talvez seja a maneira como ele mostra a unidade das Escrituras, de um modo que cada parte esteja ligada, de alguma maneira, à pessoa e à obra de Cristo. E aqui você vê o autor colocando o padrão que emerge em todas as partes da Bíblia. É que a revelação do plano de Deus envolve 3 pontos essenciais: Deus como Senhor, seu povo, que vive diante dele como súditos espontâneos e amorosos, o ambiente criado dentro do qual Deus se relaciona com o seu povo. Ok, o que o autor Grimm está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo algo que realmente a gente precisa considerar, a gente precisa levar em consideração. É que o Evangelho é a chave hermenêutica da Bíblia. Por que o Evangelho é a chave hermenêutica da Bíblia? Porque a gente entende que a interpretação apropriada é aquela que pega qualquer parte da Bíblia e relaciona qualquer parte da Bíblia à pessoa e à obra de Jesus. A gente vai ver hoje, por meio dessa aula de hoje, da aula número 12, como que isso pode ser encaixado, inclusive com um exemplo no Novo Testamento, a partir de um texto. Eu gostaria muito de ter tempo para trabalharmos textos do Antigo Testamento, mas eu vou hoje me ater a um texto do Novo. Mas o que a gente precisa guardar no coração, na mente, é que a pessoa e a obra de Jesus são o foco central de toda a Bíblia. Isso significa dizer que Jesus é o único mediador da verdade de Deus, ou seja, ele é o centro unificador, é o satélite em torno de quem tudo gravita. Então, ele é o centro gravitacional das Escrituras. Este papel de mediador tem grande importância na maneira como entendemos a Bíblia. Se a gente entender isto, isso ficar muito firme para a gente, como um ponto focal, a gente vai conseguir compreender todo o restante. E interessante que, intimamente relacionado com esse fato de que o Evangelho é a chave hermenêutica, está o reconhecimento de que o Evangelho é o centro teológico. Ou seja, o Evangelho promove tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia chamado de teologia bíblica.
que quando é estudado de uma maneira inequívoca, a gente vai perceber que a teologia mostra os detalhes específicos no processo que atravessa toda a revelação progressiva e chega ao foco em Cristo e vai apontando para aquilo que Cristo está cumprindo e cumprirá até o fim de todas as coisas, que é a sua segunda vinda, é a consumação final, novos céus e nova terra. Então, a teologia bíblica, ela é a respeito de Deus como Criador, ela é a respeito de Deus como Redentor do mundo. A teologia bíblica olha para a maneira como este assunto se desdobra através do processo da história da salvação, ou seja, existe uma história por trás da história, nas entrelinhas de todas as histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que tem a ver com essa revelação de Deus, que tem a ver com a história da redenção. Então, para mim, para você, irmão e irmã, como pregadores do Evangelho, um dos aspectos mais importantes deste processo talvez seja a maneira como a gente mostra a unidade das Escrituras, de um modo que cada parte dela esteja ligada, de alguma maneira, à pessoa e à obra de Jesus. Cada parte da Bíblia fala desse plano eterno de Deus de salvar, de redimir pecadores na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É exatamente isso que a teologia bíblica vai nos dizer. Projetando aqui ainda no slide, olha que interessante que a gente vai aprender aqui agora, né? Que é a questão do princípio hermenêutico da reflexão teológica. Então, a gente tem aí a teologia bíblica sendo uma forma de olhar para a Bíblia que nos ajuda a ver pelo menos duas coisas. Primeiro, o quadro maior da história global da Bíblia e como que cada parte da Bíblia, cada parte menor, passagem individual, livro em que estamos estudando, que desejamos pregar, cada parte, cada passagem, cada texto, cada livro se encaixa nesta história geral e global. Então, a teologia bíblica nos permite ver esse quadro geral. Segundo, a teologia bíblica nos ajuda a ver como que cada parte da história aponta para Cristo, uma vez que a história global sobre Deus e seus propósitos e planos se cumprem em Cristo. Ou seja, sim, Cristo é o centro, é o ponto focal, é o ponto nevrálgico, central, satélite, sobre o qual todas as outras coisas da Bíblia gravitam. Então, trata-se de, em oração, então, meditar sobre o texto bíblico e sobre como ele se relaciona com o plano divino da redenção. Isso é reflexão teológica. Então, eu não posso pregar sem antes fazer essa reflexão teológica. Ok? Qual a utilidade, então, da teologia bíblica para a gente? A utilidade da teologia bíblica nos pede para observar o panorama do que Deus disse e fez, enxergando como tudo isso se relaciona com o clímax de sua revelação, a morte e a ressurreição de Jesus. O clímax da revelação de Deus, então, é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, pela teologia bíblica, a sua utilidade se dá porque a teologia bíblica nos pede para observar, ter essa visão panorâmica do que Deus disse e fez ao longo da história. E a gente passa a enxergar tudo como que isso tudo se relaciona com o clímax da revelação, que é o Evangelho. Outra coisa, é uma maneira de ler a Bíblia que acompanha o desdobramento progressivo do plano de redenção em Cristo. Então, você vê como que Deus está falando, se relacionando com o povo dele, o povo que ele chama, e como que Deus vai revelando de uma maneira progressiva o seu plano, o seu projeto. Então, a teologia bíblica nos permite ver isso.
Outra coisa interessante é que ela começa a trabalhar temas unificadores. Como, por exemplo, aí a gente tem a questão do tema da aliança, né? Como centro unificador, a aliança, né, é um dos assuntos. E a gente vai ver que a aliança expressa o relacionamento entre Deus e o seu povo. O pacto entre Deus e o seu povo. Nós somos feitos para nos relacionarmos com Deus. Nós fomos criados para relacionamentos de aliança, que são os mais íntimos relacionamentos, porque são os mais vinculativos. Fomos criados para ser o povo de Deus e para ter Deus como nosso Deus. E se mantivermos a aliança, haverá a bênção do amor, da unidade e da paz. Se quebrarmos a aliança, haverá a maldição da separação, da solidão. Como Deus pode ser santo e ainda permanecer fiel ao seu povo? Somente por meio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde tanto o amor quanto a lei se cumprem, onde o Senhor se tornou o servo perfeito e cumpriu de forma perfeita e plena a aliança em nosso favor. Esse tema é muito importante, porque esse tema expressa esse relacionamento entre Deus e seu povo, firmados em Cristo, e inclui tanto o contrato legal como a esperança escatológica. Você vai ver isso no Antigo Testamento. Tanto a dimensão do Deus que cria e redime, como a comunhão específica que dela provém. Então, os atos redentores de Deus passam por essa temática bíblica chamada de aliança. Outra temática é a temática de Deus, Cristo, Cristo Deus, ou seja, o caráter teocêntrico e messiânico do Antigo Testamento e o caráter cristocêntrico do Novo Testamento. Você precisa ler a Bíblia por meio dessa lente da teologia bíblica, que é cristocêntrica, teocêntrica e messiânica. Esse é um dos centros também unificadores da teologia bíblica que a gente vai trabalhar, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, a gente precisa ler as Escrituras com esta visão de que o Antigo Testamento ressalta o caráter teocêntrico e messiânico, e o Novo Testamento ressalta o caráter cristocêntrico. Outro assunto que eu vejo que é muito caro, importantíssimo, dentre muitos outros, a gente não tem só esse, a gente tem outros, tá? É o tema do reino de Deus. Nós fomos feitos para obedecer e servir ao nosso verdadeiro rei. O pecado é rebelião contra esse rei. Em Romanos 1, porém, a gente vai perceber lá, encontrar Paulo nos dizendo que todos vamos adorar e servir alguma coisa. Portanto, seremos escravizados pelas coisas criadas até que quebremos seu poder sobre nós. Que rei é poderoso o suficiente para nos libertar do cativeiro e da escravidão? Somente aquele que é Deus e que voltará à terra. Jesus é o verdadeiro rei. E sua morte e ressurreição quebram o poder do pecado e da morte sobre nós. Portanto, servi-lo significa gozar de perfeita liberdade. Então, assim, como podem os pecadores separados de Deus se colocarem em sua presença vivificadora e experimentar alegria nesse reino? Nós que fomos feitos para ter comunhão com esse Deus, para viver em sua presença, sabemos que o soberano rei é santo, e como podem pecadores falhos se aproximarem desse Deus santo? O cetro de justiça, a espada flamejante que guarda o caminho para a presença de Deus, desceu sobre Jesus. E agora o caminho está aberto, aberto. E veja então que esse tema do reino de Deus ressalta a promessa do reino e a esperança do reino. No Antigo Testamento você vai ver a promessa do reino. E o Novo Testamento você vê ali o cumprimento deste reino, o reino chegando, e a esperança do reino eterno. Então o reino já está e ainda não está plenamente. É o já e o ainda não, da teologia sistemática. A gente vai ver mais para frente isso também.
Outra coisa importante aí é a história da salvação, que refere-se a uma série de acontecimentos que se desenvolvem cronologicamente, interpretados como atos específicos de Deus, Cristo, na história, a fim de salvar seu povo. Então, esse é um outro centro unificador da Bíblia Sagrada. A história da salvação é um tema importante. Outros temas a gente vai encontrar também, como justiça, juízo, descanso, o exílio. Lá a gente vai ver todos esses temas. O fato é, meus queridos, que a gente precisa responder como que funciona a teologia bíblica, como podemos usá-la de forma legítima na pregação, de que maneira podemos utilizá-la na preparação de sermões. Penso que devemos fazer 3 coisas. Primeiro, obter uma teologia bíblica. Segundo, seguir a orientação do Novo Testamento. E terceiro, fazer boas conexões com o Evangelho. Aí estão as 3 coisas que a gente precisa fazer para utilizar bem a teologia bíblica nos nossos sermões. Obter uma boa teologia bíblica, seguir a orientação do Novo Testamento e fazer boas conexões com o Evangelho. Vamos ver o passo a passo agora dessas 3 coisas. Tá certo? Primeira coisa, obtendo uma teologia bíblica. A melhor forma de fazê-lo é lendo a Bíblia em sua totalidade e com regularidade em oração. Quanto mais tempo se passa com a Bíblia, procurando pelo seu quadro geral, melhor será a compreensão desse quadro geral. Fontes secundárias de teologia bíblica são os livros que falam sobre o assunto. Mas a gente não pode abrir mão da leitura das Escrituras. A leitura bíblica, em sua totalidade, com regularidade, em oração, com espírito humilde e submisso. Se você passa tempo com as Escrituras, procurando seu quadro geral, você melhor compreenderá as Escrituras. E você pode se utilizar dessas fontes também para ajudar. Os livros que falam, inclusive hoje eu citei 2 já, fora os livros que os irmãos já têm. Vamos voltar ao Green Woodsworth, sei lá como é que se fala o nome dele. Pregando toda a Bíblia como escritura cristã, da editora Fiel, em 2003, ele diz o seguinte: a estrutura da revelação e a unidade da Escritura como um livro sobre Cristo exigem que o pregador descubra a verdadeira relação do texto com a pessoa e a obra de Cristo. Visto que o Novo Testamento nos mostra qual é a relação do ouvinte com Cristo, podemos nos mover por meio do Evangelho do texto ao ouvinte, fazendo isso em harmonia com a estrutura unificadora da Bíblia, que é o Evangelho. É essa mensagem cristã baseada na morte e ressurreição de Jesus. Agora, vamos olhar alguns diagramas importantes. Nós teremos alguns diagramas a partir de agora. Primeiro esse que segue e depois a gente vai ver outros. Olha que legal. Por aqui a gente tem uma ideia do seguinte, do uso não contextual dos textos. Você tem aí a bolinha aí T, que são os textos mais diversos da Bíblia, e o quadradinho aí no meio das setinhas, que é o ouvinte. O ouvinte. Vários textos e o ouvinte. Só que muitos de nós usamos de uma forma não contextual os textos da Bíblia, aplicando intuitiva e diretamente os textos individuais e não relacionados ao ouvinte, enquanto ignora a estrutura da revelação da história da salvação. O que a gente tem como costume, muitas vezes? Pegar o texto e aplicar diretamente. Pegar o texto e aplicar intuitivamente. Então, fazer uma aplicação intuitiva e direta dos textos individuais, não relacionando esses textos com a estrutura da revelação, da história da salvação, da história da redenção, nós infringimos em erro, caímos em erro. Caímos em equívoco. Porque isso ignora toda essa estrutura que está por trás da passagem, todo o contexto, toda a história por trás da história. Uma história maior, mais ampla, que precisa ser considerada.
Então, toda vez que eu vou ler uma passagem, estudar uma passagem, para pregar uma passagem, eu preciso perguntar o que essa passagem significou, sim, mas o que ela significa também dentro da história da redenção, dentro da revelação progressiva, orgânica. Como que eu posso encaixar essa parte, este texto, no todo da história bíblica? E relacionando isso à pessoa e à obra de Jesus, para que eu possa ter uma mensagem cristã. É isso que eu preciso fazer. Olha esse quadro que importante. Aqui a gente já tem uma ideia do uso contextual dos textos sagrados, ou seja, algo que a gente precisa fazer sempre. Então, revisite esse quadro sempre. Você tem aí a criação dentro da história. Olha aí a progressão histórica. Aí você tem ali o texto sagrado, a análise do texto em exegese. Então, dentro da linha de tempo da história da salvação, você tem aí a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa cruz aí representa a morte e ressurreição de Jesus, com a setinha apontada para cima, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Você continua e você chega no ouvinte, que ouve mensagens pregadas expositivamente, que sempre fazem síntese do texto com o grande quadro na teologia bíblica, ou seja, você sempre considera a teologia bíblica para depois aplicar a vida dos ouvintes. Colocando o texto em seu contexto na história da salvação, aí a gente primeiro liga o texto teologicamente a Cristo como ponto focal de toda a Escritura, depois é que a gente faz a conexão com o crente ou ouvinte aplicando a mensagem a ele. Não é um caminho direto. Agora, preste atenção, não perca de vista isso aqui. A gente vai ter 3 quadros da história da salvação. O primeiro quadro aqui é este. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é de extrema importância. Aqui está o centro da nossa aula, tá? Primeiro você tem aí a criação e queda, no início de todas as coisas. Gênesis capítulo 4, capítulo 4 ao capítulo 11 fala do prólogo à história da salvação em Gênesis. Inclusive, há quem diga que nos primeiros 11 capítulos da Bíblia você encontra tudo aquilo que você possa imaginar sobre a questão missionária do povo de Deus, do Deus missionário. Se encontra até o capítulo 11 de Gênesis. Então, veja aqui que há uma separação de Gênesis 1, 2 e 3, que mostra a criação e queda, são os capítulos que mostram a criação e queda. Aí você tem o capítulo 4 a 11, que antecede, melhor dizendo, a Abraão, que é o prólogo à história da salvação. E aí você tem Abraão como um marco divisor, um marco importante, né? Histórico, patriarca Abraão. E nele você também pode ter todos os outros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José e assim por diante. E aí você vê que a história da salvação, de uma maneira positiva, ela vai ganhando contornos, vai progredindo, né? A revelação progressiva da salvação e do reino de Deus vai ganhando cor, vai ganhando tons diferentes. E aí, de repente, você tem em Davi e Salomão o ápice desse progresso, mas também um declínio. Por que um declínio? Por conta da divisão que acontece, né, no reino do norte e no reino do sul. É interessante a gente situar essas histórias, né? Nos falta tempo para contar os detalhes, como a gente falou, mas essas histórias são extremamente importantes para a gente falar dessa progressão, né, do Evangelho, essa progressão da história cristã. Então, você tem aí a aurora do tempo, né, a criação e a queda, você tem os primórdios do segundo milênio, né? Noé, você tem a história da Torre de Babel, você tem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o Êxodo, século 8 a.C., Sinai, a entrada na Terra Prometida, né? Aí você tem a conquista
daqueles povos e tal. Aí você tem o período dos juízes, Samuel, Davi, Salomão, século 8 a.C. Aí você tem a divisão, depois de Salomão, como a gente está vendo aí, a divisão dos reinos. Você tem Judá, tem Israel. Aí você tem os profetas bíblicos, Isaías, reino de Judá. Aí você tem Amós, Osés, cativeiro assírio, reino de Israel, né? A divisão de Israel ali, 722 a.C. Aí você tem 586, Jeremias, cativeiro babilônico. Aí você tem, do lado de Israel também, Ezequiel e Daniel, do reino de Israel, reino do norte, e reino do sul, Judá. Você tem o retorno, posteriormente, tem Jeremias, né? Reino do sul, e depois você tem, em 538, o retorno do cativeiro. Retornando do cativeiro, você vai ter os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que é ali, que são os últimos livros do Antigo Testamento. Então você tem um declínio progressivo dos reinos de Israel e de Judá sob juízo. Os cativeiros assírio e babilônico, surgimento das mensagens proféticas, dos profetas canônicos, maiores e menores, né? E aí você tem o período intertestamentário, aproximadamente 400 anos, sob o domínio dos gregos. Tem os Seleucidas, tem os Ptolomeus, enfim, tem os gregos, aí depois tem os romanos. E aí, quando chega em 68 a.C., os romanos, na Judéia, né, dominam, e Jesus Nazaré nasce, né, no ano 0, ou provavelmente o ano 4, e o fim do período do Novo Testamento a gente vai ver depois. E aí, por último, a gente vai ver a expectativa da consumação, né? Expectativa bíblica da consumação da nova aliança. Então, esse seria uma espécie de um esboço aí, embora eu tenha colocado aqui nesse slide até o fim do Antigo Testamento, a gente vai continuar com o próximo slide. Então, a história da salvação no Antigo Testamento está aí. O período de Abraão até Davi e Salomão, mostrado como definitivo para a estrutura de redenção e a vinda do reino de Deus. Olha esse quadro agora. Está muito parecido, mas temos mais uma coisa aí sendo acrescentada, ainda no período do Antigo Testamento, que é a questão profética, é o ponto de vista profético da salvação e da vinda do reino de Deus, que também é algo positivo, que fala daquilo que virá, uma perspectiva profética da salvação e do reino de Deus vindouros, como uma recapitulação do que aconteceu na história passada de Israel para apresentar o padrão da salvação e do reino. Está aí. Então, a gente tem essa parte aí acrescentada nesse segundo slide, que fala sobre a história da salvação. Agora, preste atenção nesse terceiro slide, que é de extrema importância. Por quê? Porque esse terceiro slide vai mostrar para a gente que depois desse período aí do término do Antigo Testamento, os 400 anos, Jesus Cristo nasce o Salvador, que cumpre todas as expectativas do Antigo Testamento, aquele que havia sido prometido, o Messias. Ele cumpre. Então, ele cumpre a salvação, é chegada no meio do povo, ele é salvo, por isso que o nome dele é Jesus, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, é isso que a Bíblia diz. A boa notícia, então, é que a mensagem que os profetas haviam anunciado se cumpriu na pessoa e na obra de Jesus. Então, você tem aí o ponto de vista profético da salvação, você tem a salvação e julgamento na história de Israel, mas lá em cima você tem Jesus cumprindo todas as expectativas do Antigo Testamento. Jesus é declarado na Bíblia como aquele que cumpre
todas as exigências e expectativas do Antigo. Ele é a realidade sólida que a história e as expressões proféticas sombreavam. Ele é o antítipo, né, dos tipos que encontramos no Antigo Testamento. Ele é aquele que cumpre todas as coisas na sua pessoa e na sua obra. Olha, então, a maneira correta de se aplicar o texto bíblico. Você pode aplicar com o Evangelho e sem o Evangelho. Qual seria a forma sem o Evangelho? Preste atenção aí. Olha, o método inválido de nos movermos do texto para o ouvinte direto ou intuitivamente evita a estrutura de revelação. Olha essa setinha aí, ó, por cima, a letrinha A. Está evitando a estrutura de revelação, porque vai direto, vai intuitivamente do texto até o ouvinte. Mas o procedimento válido, correto, é seguirmos o caminho bíblico, que é o caminho linear aqui, tem o texto, criação, texto, você tem aí o Bzinho, que é o caminho bíblico, você vai até a cruz, porque o texto te aponta para a cruz, e ligarmos isto com o caminho bíblico de Cristo para o ouvinte. Então, esse é o caminho correto. Do texto para a cruz, da cruz para o ouvinte. Do texto para o evangelho, do evangelho para o ouvinte. Então, o caminho bíblico do texto até o ouvinte passa pelo evangelho, passa por Cristo. Isso é muito importante, é extremamente importante a gente considerar. Ok? Agora, a segunda coisa que a gente pode também considerar importante, depois de a gente ter uma teologia bíblica definida, é seguir a orientação do Novo Testamento. Os primeiros teólogos bíblicos, no que se refere a unir os testamentos, foram os próprios escritores do Novo Testamento. No Novo Testamento temos inúmeras referências explícitas ou alusões ao Antigo Testamento. Sem dúvida, isso auxilia muito aquele que quer aprofundar seus conhecimentos em teologia bíblica, porque a gente aprende com o próprio escritor bíblico, com os próprios teólogos bíblicos, como a gente faz uma relação e conexão das escrituras do Antigo Testamento com a realidade cristã que está centrada em Jesus. A gente falou clara e nitidamente na primeira aula que Paulo, ele disse não querer saber nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Ele decidiu não saber nada além de Jesus. Então você e eu vamos aprender com o próprio Novo Testamento e seus escritores como fazer uma boa reflexão teológica. Como usar da teologia bíblica nos nossos estudos. A gente vai ver os próprios autores bíblicos, que também são teólogos, como eles fizeram para referendar, referenciar, conectar aquilo que estava escrito no Antigo Testamento com aquilo que estava acontecendo naquele momento de então. Um bom exemplo de metodologia bíblica é o de Paulo em Atenas, pois aponta para a necessidade de reflexão e rigor na atividade de conectar as Escrituras à realidade histórica da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos dar uma olhadinha no discurso de Paulo, lá no Areópago, e ver como ele apresenta boas conexões com o Evangelho lá. Atos 17, 22 a 31. Olha o que diz a Bíblia. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que há de julgar, que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Muito legal esse texto. Temos que considerar que esse texto esse é um discurso, né, proferido a um povo pagão, por um apóstolo que decidiu pregar não sabedoria humana, mas somente o Evangelho. Olha que interessante. Veja que Paulo usa na introdução o seguinte: ele transforma objetos culturais icônicos em uma conversa sobre Deus. Ou seja, ele pega aquilo que estava ali como objetos culturais, idolátricos, os ídolos, os altares, e ele transforma aquilo numa conversa sobre Deus. Ele relaciona o contexto com Deus das Escrituras, com Deus da Bíblia, com o Deus Criador, com a criação e com o Criador. E aí você vê no corpo do discurso de Paulo, ele falando sobre Deus, iniciando com Deus criando os céus e a terra, versículo 24, parte A. Depois ele revela que o problema universal da humanidade é a idolatria, né? Versículo 24, parte B, e versículo 25. E aí você vai ver ele destacando a eternidade de Deus e o desejo de Deus de se relacionar com os seres humanos, conosco. Versículo 26 e 28. Depois ele declara a culpa do homem e faz um chamado ao arrependimento. Versículo 29 e 30. Veja que legal. E aí você vê a conclusão do sermão, do discurso, onde Paulo aponta para o Jesus ressurreto como dono da nossa lealdade e termina com Deus julgando o mundo com justiça. Perceba você, meu irmão, minha irmã, que esse texto ele é muito, muito profundo em sua aplicação, né? Porque ele começa, né, trabalhando aí assuntos que eram da cultura. Mas só que ele está tão decidido a pregar uma mensagem cristã, uma mensagem centrada no Evangelho, que ele pega as ferramentas em contextos diferentes, mas ele simples e puramente aplica o Evangelho. Ele volta para as Escrituras. Ele não simplesmente discursa de uma forma solta, sem fazer conexões
certeiras com Jesus, sem falar de Deus, sem falar da salvação, da redenção, do plano de Deus, do desejo de Deus de salvar, do desejo de Deus de fazer com que todos sejam seus adoradores, de apontar o pecado, o problema da queda, falar que a idolatria tem sua origem na queda, em pecado, que Deus não criou a gente assim. Enfim, você vê que ele vai trazendo situações culturais para a Bíblia Sagrada, relacionando aquela situação com a história da redenção, e ele termina falando sobre Jesus. Isso nos leva à última parte aqui, que dizer que a gente nunca pode deixar de fazer boas conexões com o Evangelho. Nunca se esqueça. Fazemos boas conexões com o Evangelho quando fazemos as seguintes perguntas. Como o Evangelho afeta a minha compreensão desse texto? De que modo o meu texto anuncia o Evangelho ou reflete o Evangelho? Como o Novo Testamento se relaciona com o Antigo Testamento e como o Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento? Nós precisamos fazer essas perguntas. E quando a gente faz essas perguntas, a gente vai ver que existem alguns temas que envolvem o Evangelho dentro dessa reflexão bíblico-teológica. Existem vários temas, e aqui você vai ver que o David Hume, ele coloca no seu livro Pregação Expositiva 4 categorias, que é o cumprimento profético, a trajetória histórica, temas e analogias. Ele diz que isso, na verdade, são as 4 categorias da reflexão bíblico-teológica. Eu acho muito legal a maneira como ele trabalha isso aí, porque ele vai dizer que tanto o cumprimento profético quanto a trajetória histórica da salvação como temas, né, relacionados ao Evangelho e analogias e tipologias servirão de auxílio para a gente empreender uma boa reflexão teológica de um texto sagrado antes de pregarmos às pessoas. Fazermos essas conexões com o Evangelho antes de pregarmos às pessoas. Como cumprimento profético, tem a ver essa questão das referências e citações. Ou seja, você vai encontrar conexões claras que são feitas de forma explícitas ali, né? Na Bíblia, no contexto do no contexto do Novo Testamento, que fala do contexto do Antigo Testamento. Deus faz uma promessa a respeito de um Messias vindouro. Então, esse cumprimento profético na pessoa de Cristo, né, demonstram que, de fato, Deus tinha um projeto em curso, né? E quando você faz essa conexão com os cumprimentos proféticos, você vai ver que é muito legal a gente conectar aí a passagem a esses cumprimentos proféticos para fazer, então, uma aplicação de uma forma mais precisa às pessoas, né? Outra coisa que a gente tem aí é a trajetória histórica. É a segunda forma. Você tem aí os 4 pontos, que são os 4 capítulos da história bíblica, né? Da história da salvação, da história da redenção, do Evangelho. A criação, queda, redenção, nova criação ou consumação. Certo? Você vê aí que a história vai avançando. Então, quando você pretende conectar seu texto com o Evangelho, a gente vai procurando pelo avanço histórico, pelas trajetórias históricas. Como no cumprimento profético, a procura pela trajetória histórica do texto depende da ideia de que Deus se revela de um modo progressivo, como a gente viu até aqui. E assim a história da redenção possui uma direção ou trajetória culminante até a cruz. Contudo, essa estratégia particular exige que procuremos um enredo, o drama das Escrituras, um relato da história da redenção e marquemos os pontos principais. Isso é muito importante, né? Uma passagem bíblica pode se referir a uma
dessas partes aí da trajetória histórica, criação, queda, redenção, nova criação. Então, ela pode se relacionar a uma dessas partes, né? De tal forma que se torna possível inserir nossa passagem na história da redenção. Ligar um texto ao Evangelho se torna tão simples quanto mostrar onde ele ocorre na linha histórica. Onde ele está? Onde é que o texto está aqui na linha histórica? Então, esse método é muito, muito simples. E para desenhar, né, um arco em um programa de computação, são necessários, no mínimo, 3 pontos de referência, como a gente colocou lá. Queda, Abraão, Davi, Salomão, Jesus, nova criação. Então, no Antigo Testamento, você tem 3 pontos, aí você acrescenta Jesus e a nova criação. Muito importante. Então, a gente mostrou aí, deixou aí para vocês um exemplo muito legal nos slides, que vocês vão poder recorrer a eles sempre. E a partir daí, a gente vai contar uma história bíblica ou pregar um texto bíblico, considerando essa trajetória histórica que nos mostra de que maneira o nosso texto se relaciona com o Evangelho, como que a gente tem que conectar com ele, como que o Evangelho afeta, né? Outra coisa importante são temas bíblicos, está aí, ó, reino, aliança, templo, sacerdote, sacrifício, e o êxodo, exílio, descanso, lar, né? Êxodo, exílio, descanso, lar. Então, todas essas temáticas vão nos falar de temas que, ó, redundância, temáticas que vão falar de temas, claro, temáticas têm que falar de temas, mas tem a ver com assuntos importantes que são tratados em toda a Bíblia Sagrada que podem nos servir de conexões, de boas conexões com o Evangelho, né? A gente vai encontrar isso ao longo de toda a Bíblia, né? E, por último, você tem as analogias e tipologias. Essas também são estratégias que os pregadores usam e, na verdade, mais usam e da qual até abusam, às vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a analogia e a tipologia é importante, mas a gente não pode abusar, fazer isso em excesso, demasiadamente. Tomar cuidado na maneira de usar a analogia e tipologia. Tudo tem limite, né? Mas essas são as mais fáceis de passar do limite, analogia e tipologia. Então, é melhor a gente ir pelo caminho do cumprimento profético, da trajetória histórica e dos temas. Analogias e tipologias também, mas tomarmos muito cuidado. Muito cuidado. Tá certo? É claro que a tipologia ela pode nos remeter a uma mensagem mais profética e aumentar a importância de alguma coisa. Por exemplo, se o rei Davi é um tipo de Cristo, como a gente tem falado, então Davi, que é chamado tipo, corresponde a Jesus, que é chamado de antítipo, por meio da realeza, cujo significado aumenta em importância ainda a pessoa de Jesus. Jesus é como Davi, mas Jesus é maior que Davi, porque ele é o rei dos reis, né? Isso é muito importante, tá? A gente considerar essa questão dentro da analogia e tipologia. Eu queria, então, terminar falando um pouquinho sobre isso aqui, tá? Que é o papel da teologia sistemática nesse processo chamado de reflexão teológica. A gente já viu que a teologia bíblica é um grande ponto de partida para a reflexão teológica. A gente viu ao longo de todas essas aulas, né? E se eu e você desenvolvermos nossas habilidades bíblico-teológicas para pregar para públicos de experiências variadas, a gente vai ter percorrido aí a maior parte do caminho do estágio da preparação do sermão, como a gente disse, exegese, lá e então, depois a reflexão teológica, a maior parte foi feita, né? Ao mesmo tempo, outro ramo da teologia tem um papel a desempenhar na reflexão teológica, que é a questão da teologia sistemática, como a gente falou. A teologia sistemática ela ajuda muito
Porque a teologia sistemática mantém a gente na fé. A teologia sistemática ajuda a gente a fazer conexões com o Evangelho em gêneros específicos, como, por exemplo, em assuntos da teologia sistemática: fé, graça, justificação, pecado. A teologia sistemática também nos aperfeiçoa na habilidade de comunicar com não cristãos, na questão apologética. Então, assim, esse outro ramo da teologia, chamado de teologia sistemática, é também algo muito importante. Porque se a teologia bíblica nos ajuda a discernir o desdobramento progressivo do plano divino de redenção em Cristo, a teologia sistemática nos ajuda a sintetizar tudo aquilo que a Bíblia fala em forma de doutrina. Então, a teologia sistemática organiza a Escritura de forma lógica e hierárquica, não de maneira histórica ou cronológica, como seria feito na teologia bíblica. A teologia sistemática nos ajuda a sistematizar as doutrinas, os dogmas, os ensinamentos. É o D.A. Carson quem define a teologia sistemática como ramo da teologia que busca elaborar o todo e as partes da Escritura, demonstrando suas conexões lógicas em vez de apenas históricas e cronológicas. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente vê algo como muito importante, mas também algo a ter cuidado, porque as pregações não são necessariamente preleções teológicas no sentido só de definição, de apresentação de informação, de conceitos frios, gélidos, formatados. Não. Por mais que a gente precise defender o papel da teologia sistemática na pregação, existe uma diferença entre esse processo e um processo de ensino. É diferente pregar de ensinar, embora a gente saiba que tem muita gente que prega ensinando, e tem gente que também ensina pregando. Mas existe algo diferente. Foi Charles Simeon que formulou da seguinte maneira: Deus não nos revelou sua verdade em um sistema. A Bíblia não tem nenhum sistema como tal. O resultado dessa convicção, portanto, é simples. Ponham de lado o sistema e corram para a Bíblia. Recebam suas palavras com simples submissão, sem ficar de olho em um sistema. Nós precisamos ser cristãos apegados à Bíblia, não apegados apenas a sistemas prontos. Simeon está certo quando ele diz isso. Não devemos ser pregadores de um sistema. Ainda assim, existem 3 benefícios importantes, como a gente viu aqui, quando a gente usa e incorpora a teologia sistemática na nossa reflexão teológica. A teologia sistemática aumenta a nossa fé, ajuda a gente em temas específicos: graça, justificação, pecado, salvação, anjos e outros mais. Temas da teologia sistemática que precisam ser tratados. E também aperfeiçoa a nossa habilidade apologética de lidar com não cristãos. Tá? Então, termino aqui. A gente precisa tanto da teologia bíblica, como também da teologia sistemática. Mas tomemos muito cuidado com a teologia sistemática, para que a gente não transforme a nossa pregação apenas numa locução, comunicação de um sistema. Concluindo, não se deve pular, então, queridos irmãos e irmãs, da exegese para a aplicação, ou até mesmo parar somente na exegese. Não, 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 não. Nós temos que fazer uma boa exegese, mas temos que passar pela cruz, passar pelo Evangelho, passar por Jesus, antes de aplicarmos. Deve-se passar um tempo em reflexão a respeito de
como o ponto central do texto bíblico que nós estamos ensinando pode conduzir os ouvintes ao Evangelho. Como a gente pode levar os ouvintes ao Evangelho e trazer o Evangelho até os ouvintes. O entendimento correto da teologia bíblica e da teologia sistemática impulsionarão o trabalho do pregador. Tá certo? Então, eu tenho esperança, querido, de que a gente tenha aprendido algo muito importante com essas aulas que tivemos, que é o valor de passarmos um bom tempo refletindo sobre o Evangelho. Sempre lembrando, sempre daquelas perguntas centrais e importantes que a gente tem reiteradamente feito. Como que o Evangelho afeta? Como que o Evangelho afeta a minha compreensão deste texto? Como que esse texto bíblico fala, se relaciona com o plano divino de redenção? Essa é a minha esperança, que a gente tenha aprendido de fato o princípio de que a morte e a ressurreição de Cristo é o centro interpretativo, unificador, gravitacional das Escrituras, de acordo com as Escrituras. Temos aprendido como que o Evangelho funciona na Bíblia, ainda que de um modo embrionário, como um norte, como uma direção para as nossas mensagens cristãs. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma noite de paz e de bênçãos. E na próxima semana nós nos vemos, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço. Beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. Amém.